Irmãos, mais uma vez saúdo a todos na graça e na paz de Jesus, amém? Glória a Deus. Vamos para a palavra de Deus, palavra que nos alimenta, nos edifica, nos transforma, coloca uma nova direção em nossa vida, nos prepara para os desafios que nos são propostos todos os dias. E hoje nós vamos falar de algo muito importante, que tem sido pouco falado em muitos locais, porque é muito natural nós gostarmos de ouvir aquilo que agrada o nosso coração, mas às vezes necessitamos ouvir palavras também que causem em nós uma reflexão mais aprofundada da nossa vida. E hoje nós vamos falar sobre pecado. O que é pecado, né? Todos nós, indistintamente que estamos aqui, sabemos o que é pecado. Sabemos que o pecado nos separa de Deus, o pecado entristece o coração de Deus. Jesus veio, deu a vida por nós para salvar os nossos pecados, perdoar os nossos pecados, nos justificar, nos santificar, nos glorificar, quando nós partimos daqui ou quando Ele retornar. Mas muitas vezes nós temos esquecido. Eu tenho esquecido, talvez você tenha esquecido. Então, eu gostaria de convidá-los, você que trouxe a sua Bíblia, ou queira acompanhar pela projeção, Tiago, capítulo de número 1, o livro que nós vamos estudar na EBD, daqui a alguns dias, alguns domingos. Tiago, capítulo 1, versos 13 ao 15. 13 ao 15, isso, amém, glória a Deus. A versão internacional vai dizer assim: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, jamais, estou sendo tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, olha só, cada um de nós, porém, é tentado pelo seu próprio mau desejo, o meu mau desejo, o seu mau desejo, sendo por este mau desejo arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, após consumado, gera a morte. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra nos diz, Senhor, que somos nós mesmos os nossos maiores inimigos. É a nossa mente que produz os pensamentos, que consequentemente produzirá ações, que consequentemente produzirá estragos existenciais. Que nesta noite nós possamos sair daqui sabedores de que há um tempo de arrependimento para as nossas vidas, a começar deste púlpito até, Senhor, aonde a Tua palavra alcançar pela Tua misericórdia. E nós Te louvamos por este momento, por este alerta dado ao nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Amém. Meus amados irmãos, vocês ouviram então Tiago explicando para nós o pecado. O pecado nada mais é algo que nos separa de Deus. O profeta vai dizer que o pecado causa divisão entre nós e Deus, ou separação entre nós e Deus. Romanos 6:23 vai dizer assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Essa semana, conversando com a Ingrid, a semana passada, ela perguntou: pastor, Adão foi criado sem pecado? Adão foi criado sem pecado. Adão, creio eu, teologicamente, que foi o único homem, o único ser humano a ter livre-arbítrio. Foi Adão. Porque hoje, ou nós somos seduzidos pelo bem, Deus, não estou aqui querendo fazer um dualismo platônico, né? Existência de bem ou mal, mas de uma maneira mais generalizada,
ou nós somos seduzidos por coisas más, as influências do nosso coração, criados pelo próprio inimigo lá atrás. Adão foi criado sem pecado, mas aquele casal decidiu, tomou uma decisão de comer daquele fruto, desobedecendo a Deus. E hoje nós estamos com o chip do pecado. Vocês viram nós apresentando duas coisas lindas aqui, dois bebês maravilhosos, lindos, mas já nascem com o chip do pecado. Cristo morreu por esses dois bebês também. Ainda que, se Deus me livre, acontecesse alguma coisa com eles, por eles estarem em estado de inocência, eu creio que eles estarão na eternidade com Jesus. Porque Jesus, quando falou das criancinhas, ele disse assim: deixar vir as minhas criancinhas, vir as minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Não será, o reino dos céus é delas, pertence a elas. Mas há uma certa idade, biblicamente, que o ser humano começa a tomar consciência, então ele começa a entender o que é certo ou errado, porque Adão tomou conhecimento do bem e do mal, e nós herdamos isso, todos nós como seres humanos, e por isso Jesus diz a Nicodemos: importa nascer de novo, porque você nasceu pecador, você tem que renascer no Espírito, é um novo nascimento, porque essa carne não pode herdar a incorrupção, ela vai ter que ser destruída, ela vai ter que virar pó, ela vai ter que se tornar um com a terra com que nós fomos criados novamente. E o pecado vem fazendo estragos, então, desde Adão até agora, neste momento, neste milésimo de segundo. Tem gente sendo estuprada neste momento, tem gente sendo assaltada neste momento, tem marido espancando esposa neste momento, tem esposa espancando marido neste momento, tem pais brigando com o filho. Hoje mesmo em Nova Andradina, uma mulher esfaqueou duas pessoas, o marido e o enteado, parece que foi uma coisa assim. O inimigo continua fazendo estragos nas nossas vidas, mas às vezes nós estamos dentro da casa de Deus, mas ainda continuamos errando, e nós precisamos tomar uma decisão de não errar mais. Mas só que quando nós pensamos em pecado, assim como o amor, nós pensamos que biblicamente é tudo igual. Nunca te fala amor é amor, não. O amor também, na Bíblia, tem vários tipos de amor. Amor eros, que é entre um homem e uma mulher, precisa explicar, né? Tem o amor filos, que é o amor de amigo. E tem o amor ágape, que é o amor incondicional. Então não existe um tipo de amor só na Bíblia. O pecado é da mesma forma. O pecado tem vários tipos de pecado. Não sei se você já estudou isso aí. Se não estudou, bem-vindo. Porque o pecado, queridos, ele é antes de tudo a quebra do amor. Primeiro, contra Deus. Todo pecado é primeiro contra Deus. Lembra o filho pródigo, quando começou a cair em si? Quando ele chega em casa, ele disse: pai, pequei contra o céu e contra ti. O primeiro pecado é contra o céu, é contra Deus, depois é contra o próximo. Todo pecado afronta a Deus. Tudo que nós fazemos que não agrada a Deus, nós afrontamos a Deus e entristecemos o Espírito Santo de Deus. Depois, o pecado é contra nós mesmos. Eu pergunto para vocês que estão aqui hoje, pergunto ao meu coração: quanto custou os nossos pecados de juventude? Quanto custou os nossos pecados de juventude? Que a gente colhe até hoje, lavouras árduas. Quantos pecados você colhe? O pecado também é contra nós, ele vai causar coisas ruins para nós, vai causar problemas para nós, dificuldades. E depois o pecado é também contra o próximo, porque todo pecado atinge alguém. O pai que abandona a família,
ele peca, primeiro contra Deus, depois contra si mesmo, depois contra aquele filho que ele abandonou, aquela esposa. Ele vai prejudicar aquela família que agora, se Deus não tiver misericórdia, será uma família disfuncional, uma família sem uma estrutura. Se a mãe não abraça a causa, ou talvez o pai abraça a causa, cria-se uma família desestruturada. E há vários tipos então de pecado, como eu vim dizendo. A primeira coisa é o pecado por ignorância, que na palavra hebraica, shet, é o pecado não intencional. Eu não sei se você sabe, mas às vezes você peca sem saber. Essa semana foi aprovada uma lei muito interessante no Brasil, uma lei legal. Nem tudo é desgraceira, né? Tem coisas que acontecem que são boas, que você pode comprar alguns dólares e trocar, fazer câmbio, até $500. Não sei quem viu isso aí. Alguém? Eu não tenho dólar, mas eu li a notícia, né? Até então, até essa lei, se você trocasse dólar, pastor Roberto, é crime de 2 a 6 anos. Fazer câmbio sem estar legalizado. Tem advogado aqui, né? De 2 a 6 anos. Quanta gente troca dólar e não sabia? Eu tenho $1.000, vou trocar, ganhar um jurinho. Você não sabia que era crime você intercambiar particular. Pecado por ignorância. Sabe o que a Polícia Federal não chegou lá? Deus olhou e falou: sabe de nada, inocente, né? Não conhece, não sabe. Jonatas, Saul tinha falado para o povo assim: nós vamos para a batalha e ninguém vai comer nada. O filho dele não ouviu, estava longe. Foi lá, pegou um pouquinho de mel, rolou lá na comédia a abelha, né? Hoje falar isso para a juventude, não sabe nem o que é comédia, o que é abelha, né? No nosso tempo nós atacava pedra, comia o favo. Aí o pai falava assim: não come, que você é feito de bosta de cavalo. Mas nós comia do mesmo jeito, né, Marquelinho? Do mesmo jeito, estamos aqui vivos, né? Furava lá, Jonas foi, tocou e comeu um pouco daquele mel. E o povo foi para a batalha e perdeu a batalha. Saul queria matar Jonatas. E o povo defendeu Jonatas dizendo: ele não sabia. Ele não sabia. Como é que ele vai ser julgado por algo que ele não conhecia? Existem pecados por ignorância. Também existem pecados intencionais. Você sabe como é que é chamada a palavra hebraica? Essa eu tenho certeza que você não sabia. Anota aí. A palavra de pecado intencional no hebraico chama avon. Alguém aqui conhece avon? Aí, tá vendo? É avon mesmo. Igual a gente traduzindo para o português é avon. Pecado intencional, porque o cosmético que deixa a mulher, né? Tudo tem uma ligação, irmãos. Avon, cosmético, deixa mais bonito e tal, e passa aquele batonzão, né? Aquele batonzão. Pecado intencional. Não estou dizendo que o avon é pecado intencional, não, hein? As vendedoras de avon me perdoem, não é isso não. É só a palavra. Só a palavra. Porque existem pecados que são intencionais. Desejos descontrolados. Veja o exemplo de Amnon, filho de Davi, que abusou da própria irmã, porque não conseguiu, viu a irmã, ficou tão desejoso da própria irmã, que foi lá e praticamente estuprou a irmã. Quantos casos no Brasil? Esses dias eu vi um avô de 65 anos estuprando a neta de 12. Mole um negócio desse. Quantos casos não existem por aí? Quantos casos? Pecados intencionais. Sansão, Rúben, filho de Jacó. Se você vê o elogio que Jacó faz a Rúben, quando ele está para morrer, quando Jacó está para morrer, Jacó lá, Gênesis 40, eu acredito ali o capítulo, ele diz assim: Rúben
é o primogênito da minha força. Ele é como uma correnteza, ele é forte, mas tem um porém. Ele dormiu com a minha esposa. Sabe que Rúben, filho de Jacó, dormiu com a concubina de Jacó. E o que aconteceu? Perdeu o direito da primogenitura. A tribo de Rúben praticamente não teve ninguém de destaque, de tão pesado que foi aquele pecado. E aqui eu quero fazer um adendo para você. Talvez o seu pecado cause estragos para gerações futuras. Talvez eu colha pecados dos meus avós que eu nem conheci. Não estou falando aqui de maldição hereditária não, tá? Estou falando de consequências de vida mesmo. Consequências de vida. Sabe aquelas famílias que é pai rico, filho nobre, neto pobre? Né? As decisões vão arrebentando com as gerações futuras. Cuidado com as suas decisões que você toma. Uma vez eu disse para um pai assim: olha, do jeito que você trata a sua filha, você está destruindo o casamento dela, porque ela vai casar e vai achar que o marido vai ser igual a você, e aí ele não vai ser, aí o pau vai torar. Você é um cara bem sucedido, mas ela pode casar com alguém que ganha um salário mínimo, e ela vai querer manter o mesmo padrão, e ele não vai conseguir. Aí está o pastor Reinaldo 2 horas da manhã lá. Temos que tomar cuidado. Decisões que nós tomamos, formas de vida que nós levamos, destruímos a geração que vem. O terceiro, o pecado por pressão social. Tem pessoas que pecam por pressão social. Cuidado do meio que você anda. Eu tenho falado isso muito aqui na igreja. Pessoas que estão à sua volta podem te levar para o buraco. Quando a mãe fala: filho, cuidado, obedeça. O pai fala: filha, cuidado, obedeça. Porque nós, pais, temos o faro fino. Foi a gente que colocou as criaturinhas no mundo. As mães nem se fala. Não é? Um mês está lá o estômago. Conhece o olhar do filho. Então a mãe fala: não faça isso, e você vai lá e faz, e aí você quebra a cara. E por último, o pecado proposital. O pecado proposital é aquele pecado de afronta direta a Deus. É aquelas pessoas que, quando se desviam da igreja, senta a lenha na igreja. Por que você não está indo mais na igreja? Ah, aquele pastor baixinho, pensa num cara chato. Nossa, não suporto. Não, tem uns irmãos lá. Ah não, a igreja é muito fria. Ah não, aquela igreja lá não dá não. Senta a lenha. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Muito cuidado. Porque às vezes você vai estar afrontando Deus. Porque a igreja é a menina dos olhos do Senhor. Amém? Aqui dentro só tem pecadores. Mas pecadores que Deus disse: eu te amo. Só tem pecadores, mas pecadores que estão aqui porque sabem que sozinhos não conseguem. Nem eu, nem vocês. Não conseguimos. 3 consequências, irmãos. As consequências do pecado, elas são graves. Como eu disse, para gerações futuras, para si mesmo.
E eu quero aqui pensar em um homem, quando eu falo para si mesmo, Sansão. Sabe que a palavra Sansão significa luz. E como que Sansão morreu? Cego. Sansão morreu cego. Um nome que significava luz. O seu pecado levou à escuridão, a mais densa escuridão. Sansão não enxergava nem vulto. Conta que ele foi levado, quando foi colocado entre as colunas, ele foi levado, não enxergava nada. Consequência de pecados. Um homem que julgou Israel 20 anos. E Sansão prova para nós a misericórdia de Deus. Ele está lá na galeria da fé. Então, se você chegou aqui hoje cego pelo pecado, eu quero dizer para você, Jesus é a nossa luz, a luz do mundo, amém? Ele quer clarear o seu caminho, não importa a maneira com que você chegou. Pastor, o senhor não conhece o meu pecado, e você não conhece o meu, nós estamos no mesmo barco. Se Jesus não for a nossa luz, nós estamos em trevas e caminhamos em trevas. Mas o que pior ainda, é que Sansão reconheceu e disse: Senhor, que o teu Espírito me dê mais uma chance, uma única chance, para que eu empurre essas colunas e faça justiça e faça vingança. Mas irmãos, existem pessoas que carregam, que não tomam uma decisão de se arrepender dos seus pecados e morrem, e depois que morre todo mundo é bonzinho. Nossa, que coisa linda, vai para o céu, vai para o purgatório, vai para não sei aonde. Irmãos, não tem jeito, ou é com Jesus ou é sem Jesus. Quero dizer para você que precisamos nos arrepender para herdar a eternidade com Cristo. E aqui eu gostaria de projetar um versículo para vocês, Hebreus capítulo 10, por favor, Hebreus 10, 26 e 27. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso, que consumirá os inimigos de Deus. Você que veio aqui hoje, eu que estou aqui hoje, temos a oportunidade de nos arrependermos do que nós fizemos até antes de vir para o culto, até o que pensamos aqui dentro do templo. Temos a oportunidade de colocar a nossa casa em ordem, como Deus disse a Ezequias: coloca a tua casa em ordem, porque você vai morrer. E Ezequias vai e chora virado para a parede e diz: Senhor, e olha a vida de Ezequias, fala: Senhor, eu tenho sido justo, eu tenho caminhado certinho. Mas Deus conhecia o coração, sabia que alguma coisa precisava ser tratada ali. Meus amados irmãos, o Salmo 32:15 vai dizer assim, por favor, projete para nós. Salmo 32, versículo 15. Diz assim: confessei-te o meu pecado, reconhecendo a minha iniquidade, e não encobri as minhas culpas. Então declarei: confessarei ao Senhor as minhas transgressões,
e tu, Senhor, perdoaste os meus pecados. Amém. Confissão, reconhecimento, não encobertamento, assumir a responsabilidade e saber. Não deu para projetar aí, Luiz? Sumiu? Beleza, tranquilo. Queridos, nesta noite, Salmo 32, 15. Não deu? Não tem 32, então anotei errado. Coloca o Salmo 32. 32, 3. Coloca na Almeida atualizada. Almeida atualizada ou corrigida. Tá bom, deixa aí na NVI mesmo. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. 4. Tá difícil hoje, hein? Vamos lá. A gente está com problemas lá. Irmãos, diz assim o versículo: confessei o meu pecado. Pode tirar, Luiz. Pode tirar, a NVI é diferente. É uma versão que eu não gosto muito de usar, que é a versão Almeida atualizada. Confessei-te o meu pecado. Esta noite é uma noite de você confessar, irmãos. Confessar o seu pecado. Alguém aqui entrou sem pecado? Me avisa, porque eu quero pegar uma unção com você. Quantos pecados nós trazemos aqui nas costas? Pastor, mas o que é o pecado? Pecamos por pensamentos, por ações e por omissão. Hoje é uma noite de arrependimento. Eu confesso, eu reconheço que sou pecador e eu não encubro as minhas culpas. Eu declaro ao Espírito Santo que confesso as minhas transgressões e sou perdoado dos meus pecados. Como chegou o seu coração aqui? Quais são os seus pecados deliberados? Aquele pecado que a gente gosta de pecar. Todo mundo tem um pecadinho assim. Ah não, pastor, eu sou santão. Mas é a língua, né? O pastor teve aqui semana passada e queria óleo para ungir, né? Tem pastores que gostam de ungir. Às vezes a gente precisa passar óleo na língua, né? Dizimista fiel, crentão fiel, mas a língua também é afiada, vai de fiel também, né? Aquele vídeo que a gente gosta de assistir, aquilo que a gente gosta de pensar, que nos traz prazer, a nossa omissão em relação às coisas de Deus. Hoje é uma noite de arrependimento. É uma noite de nós pensarmos o que temos feito. Por que temos feito? E o que tem nos causado? Quantos embaraços nós entramos? Tem coisas que não são nem pecados, mas são embaraços para a nossa vida. Essa semana, preparando essa mensagem, eu disse: Senhor, como é difícil, como que nós seres humanos somos. A gente luta, daqui a pouco vem de novo. Batalha, daqui a pouco de novo. Aí Paulo me deu uma explicação em Romanos, capítulo de número 7. Aquilo que eu quero, eu não faço. Mas aquilo que eu não quero, eu faço.
miserável homem que sou. O apóstolo Paulo escreveu. Então nessa noite eu quero dizer para você que não existe nada que você tenha feito que é imperdoável. E você pode colocar diante de Jesus e começar uma nova história para a sua vida. Confessar e lançar tudo diante dele, dizendo: Senhor, eu quero uma vida nova, eu quero um tempo novo para mim, eu quero uma nova história. Precisamos recomeçar todos os dias.